começar falando de Mills, né, que inclusive aprovou recentemente, eu até anotei aqui para mim, a distribuição de JCP de 5.800.000 reais, né, Alex? É isso mesmo. E também a companhia vem fazendo aquisições, né? A última das aquisições foi a SK Rentals, né? Que a companhia é muito forte, né, na questão de plataformas, né, aéreas e também a parte de construção civil que após muitos anos ali no prejuízo, né, trouxe ali, né, o break-even, né, ou seja, a companhia saiu de um patamar negativo, agora indo para um patamar, né, positivo em relação à receita, ou seja, geração de caixa da companhia na parte de construção civil, que também é uma parte relevante, né. Então a gente tem uma apresentação para falar um pouquinho sobre a Mills, né, esse novo momento da Mills, esse momento em que principalmente a companhia é muito atrelada ao crescimento econômico, e se a gente conversa aqui, né, principalmente com os economistas, né, os analistas, e a maioria deles, né, dizendo que estão otimistas para o Brasil, tanto para o crescimento, né, a gente fala de PIB, a Mills, ela surfa esse crescimento, né, ou seja, por novos contratos de obras, né, serviços. Então a Mills é uma das companhias, né, que podem aí surfar com esse crescimento econômico brasileiro. Tá? Então a gente tem a apresentação aqui na tela, vamos passar para os primeiros destaques, né, do primeiro trimestre, né, o que a gente tem de mais importante para comentar. Primeiro a gente tem aqui em torno de 21,8% de crescimento da receita líquida consolidada sobre o primeiro trimestre de 2020, com melhoria aí da taxa de utilização e preços, né, atingindo aí um pouco mais de 153,6 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021, que trouxe um recorde, né, da receita líquida de locação da rental, né, ou seja, no mês de março atingiu mais de 43,3 milhões de reais. Já no EBITDA, né, geração de caixa ajustado, consolidado, atingiu um pouco mais de 54,3 milhões de reais, um crescimento de 38,9%, com 35,3% de margem, e o EBIT da construção novamente, né, no patamar positivo de 2,7 milhões de reais no primeiro trimestre. Também o lucro líquido consolidado de 7,4 milhões pelo terceiro trimestre consecutivo, em linha com a recuperação de performance da companhia e com essa nova diretoria, né, de tecnologia e transformação digital, que foi ocupada desde fevereiro pela Adriana Bianca. E também a retomada do projeto de readequação da frota de plataformas aéreas, né? Então a companhia fez o anúncio, né, de 100% da SK Rental, né, e também do anúncio da aquisição da Nest Rental, né? Ou seja, duas aquisições que traz aí a companhia para um novo patamar de crescimento e também de consolidação do setor, né? Lembrando que a companhia surfa aí um momento que, olhando para frente, né, ou seja, com uma taxa de utilização menor, ou seja, as máquinas aí alugadas, né, as plataformas cada vez mais utilizadas e, consequentemente, gerando receita para a companhia, né, e também gerando mais caixa e também reduzindo o seu endividamento, né? Então, aqui no próximo slide, a gente vai falar um pouco sobre receita. Tá? Então, a gente tem a receita líquida, né, por tipo, ou seja, a gente tem aqui a parte de locação, que é predominante na companhia. Também a gente tem a parte de vendas de novos e seminovos, né, de equipamentos, que traz aí uma receita residual, mas também venda de sucata também é uma parte bem residual também, não é um grande fator ali no resultado da receita. O principal ponto é a parte de locação. E quando a gente fala de locação, a gente fala principalmente da parte de construção, né, e também da parte de rental, né? Então a gente consegue ver, principalmente da parte de rental, né, a taxa de utilização saindo de 52,4% para 53,6%, né, no primeiro trimestre de 2021, comparado ali com o quarto tri. Também, né, a parte de construção saiu de 41,6% para 41,9%, né, ou seja, um ganho ali de 0,3%. Também na receita líquida de locação, quando a gente faz aqui um breakdown, né, dessa receita, a gente consegue ver que a maior parte aqui da receita líquida está atrelada a plataformas aéreas. Também na parte de 12,6%, a parte de formas e escoramentos, que é a parte de construção civil, e também 67,8%, né, endereçado aí, principalmente no mercado de não construção, né, e também o restante ali de um pouco mais de 1/3, né, no mercado de construção, ou seja, é a parte ali, né, de construção civil, de formas e escoramentos da Mills, né. E aqui a gente tem uma receita líquida por unidade de negócio, né, então a gente consegue ver aqui um ganho de 131,9 milhões de reais na parte do rental e na parte de construção de 21,8 milhões de reais, que dá um ganho total de 153,6 milhões de reais, aquele número que a gente comentou ali da receita líquida no primeiro slide, mas a gente consegue ver o tamanho da diferença, ou seja, a parte de rental está cada vez mais relevante na companhia, né, de trimestre após trimestre, né. A gente consegue passar no próximo slide aqui para a gente falar um pouquinho sobre custos de despesas, né, então a gente consegue observar um pouquinho, né, sobre o G&A, né, ou seja, o gasto geral e administrativo, e o CPV, né, o custo dos produtos vendidos, e também ao mesmo tempo a gente consegue ver o CPV, né, tirando depreciação, a linha, né, do custo,
e também, né, do G&A, ou seja, a gente consegue ver aqui alguns custos comercial, operacional, administrativo, como os serviços gerais e outras despesas, né, a gente vê um aumento ali em torno de 15% comparado ao quarto trimestre, e também quando a gente pega ali a linha de custos e despesas, aumentando 5,7% comparado ao quarto tri e crescendo 14,7% referente ao primeiro trimestre de 2020. Passando para o próximo slide, a gente vai falar aqui sobre EBITDA ajustado e fluxo de caixa, né? A gente tem aqui um EBITDA de 54,3 milhões de reais, com uma margem de 35,3%, lembrando que esse número a gente falou lá no primeiro slide, né? Ou seja, esse número não é uma novidade, mas olha a diferença, né? A gente consegue ver esse número crescente desde o primeiro trimestre de 2020, né? Um número, lembrando que a pandemia, né, começou a ser atingida ali em torno no segundo trimestre, então a companhia desde o primeiro trimestre e no quarto tri mostrou-se uma recuperação tanto de margem quanto de geração de caixa, né, que saiu de 39,1 milhões de reais e saiu de uma margem de 31% para uma margem de um pouco mais de 35% e uma geração de caixa de 54,3 milhões de reais. Já no fluxo de caixa, a gente tem aqui no primeiro trimestre, né, tanto o fluxo de caixa operacional ajustado, né, de 36,2 milhões de reais, quanto o fluxo de caixa livre, né, para a firma, né, ajustado de 29,5 milhões de reais, né, abaixo do quarto trimestre de 2020, mas também a companhia vem mostrando aí um fluxo de caixa bem robusto, né, quando a gente compara o ano de 2020, que foi um ano ali muito desafiador para a companhia e a maioria das companhias relacionadas, né, à construção civil e equipamentos, né. Então a gente passando para o próximo slide, a gente vai falar aqui sobre endividamento, né, ou seja, aqui a gente enxerga aqui o perfil da dívida bruta, a gente consegue ver que a maior parte aqui, né, das dívidas da companhia está relacionada às dívidas de longo prazo, 64,5%, 35,5% a dívidas, né, de curto prazo e também empréstimos, né, quando a gente vê debêntures aqui, empréstimos em torno de 1,6% dessa dívida, relacionada ali em torno de 100% do CDI, né, e também a companhia tem em torno ali da sua dívida 98,4% em debêntures, né, em relação à dívida. Também o cronograma de pagamento dessa dívida, a gente está falando um pouco mais de 53, né, está falando de 5,6 milhões de reais, né, em debêntures, que dá em torno ali de 3,3 milhões de reais de empréstimos, que fica no total dessa conta em 2021, né, a companhia precisa pagar em torno de 56,9 milhões de reais da sua dívida. Já para o ano que vem, quase 50 milhões de reais, 49,9 milhões de reais, e também tanto 2023 quanto 2024, 45,9 milhões de reais, e 2025, 5,9 milhões de reais, ou seja, a dívida diminui bastante, e quando a gente pega aqui os covenants, né, ou seja, os limites de alavancagem, né, a gente consegue ver aqui a companhia no primeiro trimestre, né, em torno ali de menos, né, duas vezes, né, e aqui quando a gente pega a dívida líquida por EBITDA, né, ou seja, a companhia ainda é net cash, né, ou seja, em torno ali negativo, né, de 1,2 vezes, né. E aqui a gente pegando aqui o endividamento, né, a companhia tem caixas, né, o caixa e o depósito bancários, né, vinculados de quase 400 milhões de reais, né, 399,4, e como eu disse, né, como a alavancagem da companhia, né, está negativa, né, ou seja, a companhia é caixa líquido, esse valor de caixa líquido, ou seja, a companhia tem mais caixa do que dívida, né, e a companhia tem 197,7 milhões de reais de caixa líquido quando a gente tira a dívida bruta de 201,7 milhões de reais e também o principal ali em torno de 200,2 milhões de reais e os juros ali em torno de 1,5 milhão de reais, tá? Então é isso que a gente pode comentar um pouquinho sobre a Mills. Passando para o próximo slide, o que a gente tem aqui para falar, a gente tem aqui o sumário financeiro, né? Ou seja, toda essa tabela, né, que consegue pegar todas as principais frentes, tanto a parte de construção quanto a parte de rental e também a parte consolidada total como taxa de utilização, né? Ou seja, a gente consegue ver nessa tabela a taxa de construção, né, de utilização crescente, né? Ou seja, saindo de 2017 de 37,5%, depois chegou ali em torno de 2019, né, 35,2%, e agora avançando para o ano de 2020 para 41,6% da sua taxa de utilização dos equipamentos de construção civil, que é as formas e os escoramentos, né? Na parte de rental, e olha que interessante, em 2017 a gente estava vendo uma taxa de utilização próximo ali de 56%, né, 55,8%. E a companhia ela vem se recuperando, né, também após o ano 2018, né, caiu ali para 51,7%, agora chegando em 2019 para 48,2%, mas agora, né, em 2021, em 46,4% de rental, né, na parte de capacidade, ou seja, a companhia ainda tem espaço de aumentar a sua taxa de utilização, né, na parte de rental, que é o principal core business da companhia. Passando para o próximo slide, vai falar agora de rental, né, ou seja,
esse principal ponto aqui que é o core business da companhia. A receita, né, da companhia por tipo, né, a gente consegue ver aqui na parte de locação também crescente, né, quase 20%, né, quando a gente compara aqui no primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021, e a gente vendo aqui também a geração de caixa, né, também crescendo quase 30%, 29,4%, um pouco mais de 51,6 milhões de reais, e também a margem também aumentando, né, para um pouco mais de 39%, né, na parte de rental. Na parte de custos, a gente consegue ver um ganho de custo ali de 15,5%, em total ali de 82,5 milhões de reais, e a maior parte desse custo ali está relacionado principalmente ao G&A, né, ou seja, os gastos gerais e administrativos, e também não recorrentes, e também o CPV, né, o custo de produtos vendidos, e também por faturamento, quando a gente faz esse breakdown aqui da Mills Solares, a gente consegue ver ali que a maior parte, 39% está relacionada à indústria, 31% à construção civil, a 22% está relacionado a serviços, agropecuária 2% e no comércio 6% que utilizam esses serviços da Mills na parte de rental, né? Agora na parte de construção, a gente consegue ver aqui na parte de receita também crescendo 35,2% referente ao primeiro trimestre de 2020, né, chegando um pouco mais de 21,8 milhões de reais. Já o EBITDA, como a gente comentou, né, esse número ainda está abaixo, né, ou seja, a companhia fez essa virada de chave, né, ou seja, a companhia fez o break-even, né, chegando um pouco mais de 2,7 milhões de reais, com a margem também saindo do negativo no primeiro trimestre de 2020 para uma margem positiva de 12,3%, e já a linha de custo também aumentou 11,6%, em maior parte, né, relacionadas aqui também ao G&A, tá? Passando pela última slide para a gente falar de construção, a gente tem aqui o breakdown da receita líquida de locação, né, ou seja, a gente consegue ver a companhia com principais obras de participação da Mills, né, como Sul América Companhia Nacional, Consórcio Ferreira Guedes, no Pernambuco, ali quando a gente pega a região norte e nordeste. Também tem algumas obras importantes ali, como a Ponte do Feijão, de escoramento ali em Minas, e também o Jaú Comercial Industrial em São Paulo, e também a parte do Bracel, em Lençóis Paulistas, no estado de São Paulo. Também tem algumas obras importantes ali no centro-oeste e no sul do Brasil, como a LD Celulose, que fica no Distrito Federal, a Ferrovia Norte-Sul, em Goiás, e também a Ponte do Foz do Iguaçu, no Paraná. Tá? Então esses são os principais pontos. Também lembrando o Parque Pontal, também, que fica no Rio Grande do Sul, onde a Mills está presente na sua parte de construção civil. E aqui, quando a gente consegue ver aqui o breakdown, né, da receita líquida do setor, a gente consegue ver em torno de 17,2 milhões de reais, e maior parte aqui está relacionada à parte comercial, industrial, residencial, rodovias, e também a gente consegue ver menor parte aqui, metrô, trens e BRT 6,9%, ferroviários ali, ferrovias, né, 0,6%, energia quase 3%, ali 2,8%, e saneamento próximo de 10%, 9,4%, que corresponde ao todo montante ali de receita líquida da construção civil da Mills.